agora. Isto aqui. Você está gravando a reunião e beleza, tá? Então, a partir de agora, tudo que a gente for falar, se vocês quiserem interpelar, beleza, vai ficar tudo gravadinho no vídeo e no final eu paro, coloco o link e vocês vão ter acesso a tudo que eu falei no assunto que a gente está colocando agora, tá bom? Vamos lá, então? Vamos tocando. Então, isso aqui já está compartilhado com vocês? Aula 1? Sim, professor. Valeu, valeu. Então, gente, aqui nós temos o seguinte, tá? A gente daqui a um pouquinho vai começar a trabalhar com Excel mesmo, tá? Que vocês, todo mundo, claro que tem o Excel em casa, não tenho dúvida nenhuma. E aí é o seguinte, ó. Claro que eu não vou ficar perguntando e definindo muito, tá? O que eu quero é que vocês entendam o que a estatística ela é importante, tá? E como eu já falei um pouquinho na aula de hoje mesmo. Então, a estatística, como diz aqui embaixo, ela é uma ciência que aplica a coletar dados, apresentar, interpretar, e esses dados, gente, eles podem ser numéricos ou não. Muita gente já define assim, ó, estatística tem números. Se tem números é matemática, e se tem matemática eu odeio, né? É muito comum isso, a gente escutar. Aí eu fui para a da saúde, sabe por quê? Porque eu odeio matemática. Eu odeio matemática. Bota a matemática como se fosse o culto do cachorro, né? Eu estou gravando isso aí que eu falei, mas tudo bem. Depois eu dou um jeito e tiro isso aí que eu falei. Não tem como tirar. Mas olha aqui, ó. Gente, o que eu estou falando para vocês? A gente tem uma ideia de que todo trabalho estatístico tem que ser trabalhado com números. Não, se trabalhar com números, é uma pesquisa quantitativa. Quantitativa, você já deve ter trabalhado lá na metodologia de pesquisa, o que é uma pesquisa quantitativa. Só que a gente também pode trabalhar com palavras, que é uma pesquisa qualitativa. Então, olhe bem, a questão de ser numérico ou não, para mim, depende, entendeu? Agora, por exemplo, fumar, o ato de fumar, ele tem mais propensão para causar câncer de pulmão? Por mais que todo mundo diga, sim, claro, é óbvio, eu sei, a minha cadela aqui que está aqui dormindo, aqui embaixo, ela sabe, né? A minha avó sabe, todo mundo sabe que fumar leva ao câncer de pulmão. Agora, se tu for colocar isso num trabalho, tu tem que provar o que tu está falando. E esses dados não são numéricos, porque fumar significa sim ou não. Eu sou fumante? Sim. Eu não sou fumante? Não. Eu tive câncer de pulmão? Sim. Eu não tive? Não. Eu não estou trabalhando com números. Agora, se eu estiver trabalhando com peso, com altura, com idade, aí são números. Então, quer dizer, a estatística não necessariamente trabalha somente com números, tá bom? Então, lembra sempre, a gente tem uma ideia de que estatística está relacionada com número. Não, pode ser uma pesquisa qualitativa e a gente precisar provar, sim, os resultados, tá? Bom, há 3 anos da estatística, a estatística descritiva, tá? É uma estatística, então, que eu vou falar e vocês vão rir, porque é uma estatística que vai descrever os teus dados, né? É uma estatística, por exemplo, é muito comum nos trabalhos, gente. Hoje, se quisesse fazer uma estatística descritiva com a turma de vocês, sabe o que eu faria? Eu faria algumas perguntas. Por exemplo, a idade de vocês, perguntaria o sexo de vocês, perguntaria o semestre de vocês, eu fazia com um monte de perguntas. E depois eu chegaria numa conclusão. A conclusão seria 60% da turma é composta por sexo feminino, logicamente 40% do sexo masculino. A média de idade da turma é 20 anos, com desvio padrão de 1, tá? 80% dos alunos são alunos do segundo semestre, entendeu? E o que eu estou fazendo com isso, gente? Eu estou descrevendo vocês, né, num trabalho. Quando vocês têm lá os pacientes de vocês, nós temos alguns laboratórios muito bons aí, né, tanto na medicina, na física, nós temos o LEP, né, que é um laboratório ali que dá para gerar um monte de dados numéricos e a gente, então, fazer trabalhos, assim, mirabolantes ali, muito bons. E aí, o que acontece? Eu quero uma análise descritiva. E aí a gente fala que é uma análise demográfica, né? Eu tenho lá pacientes com idade média tantos anos, a maioria de sexo feminino, não sei o que, já tiveram problema tal, nós temos muitos fumantes, então vocês vão escrevendo, vão descrevendo a amostra de vocês.
Isso é muito importante. Isso faz através de uma análise descritiva, tá? Essa análise descritiva, ela pode vir em números como média, desvio padrão, mediana e erro padrão, que são os mais comuns, que a gente vai falar em umas aulas à frente. A gente pode criar uma tabela de informações, que a gente vai falar na aula que vem, e a gente pode criar gráficos, que a gente vai falar na aula que vem, tá? Então, essas são as medidas descritivas, né? Aí tu tem as probabilísticas. A gente não usa, tá? A estatística probabilística, ela calcula probabilidades, tá? A gente não calcula, é difícil a gente trabalhar com cálculos de probabilidades, tá? Tipo, hoje, se eu quiser saber a probabilidade de chover hoje, eu vou ter lá um cálculo que vai me dar uma probabilidade. E essa estatística aqui, então, gente, essa aqui é a apaixonante, né? E gostaria muito bem que no final do ano, do semestre, a gente chegasse alguém aqui, pá, cara, eu gostei muito dessa estatística inferencial, porque, gente, é ela que vai provar, né? É ela que vai provar todas as nossas conclusões que a gente tirar. E aí a gente aplica todos os chamados testes estatísticos, tá? Testes estatísticos que a gente vai aplicar. Porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente dificilmente consegue fazer para a população toda. A pesquisa eleitoral, ela é realizada para a população toda? Não, né? Uma pesquisa essa pesquisa que está sendo feita aí pela Universidade de Pelotas, né, sobre o Covid, eles estão fazendo com toda a população? Não, né? Pelo menos eu nunca eu tive. Eles pegaram o meu sangue lá para analisar se eu tive ou não Covid na vida, tá? Então, quer dizer, eles pegam o quê? Uma amostra. E essa amostra tem que ser representativa para que o resultado seja confiável, né? Nós tivemos um trabalho esse tempo aí que foi um trabalho que na revista que a gente enviou, ela não foi aprovada, o trabalho não foi aprovado porque os caras questionaram. Tá? Isso foi um problema, gente, porque eu cheguei no final desse trabalho e aí o aluno fez, um aluno de mestrado, tá? Ele já defendeu o mestrado, ele fez uma análise com 30 pacientes, cirurgia bariátrica, sobre 20, 30 pacientes. E aí os caras lá do outro lado do mundo, né, para onde a gente enviou o artigo, eles agora vieram com alguns questionamentos, e um deles era: por que vocês pegaram apenas 30 pacientes? E eu sei o porquê, porque ele não tinha mais paciente nenhum para pegar, entendeu? Então, ele não colocou essa informação. Então, eu já tinha falado para ele sobre isso, que poderia voltar através disso, porque existe uma coisa chamada cálculo do tamanho mínimo da amostra, ou seja, menos que isso não dá. O cálculo que eu fiz para os colegas de vocês que vão fazer o trabalho do sexto semestre sobre a parte psicológica de vocês em relação à Covid, deu 200 alunos. A gente supôs ali que o grupo é composto por 400 alunos da medicina, do segundo semestre ao 10º. Desses 400 alunos, a gente vai ter que pegar 200, porque eu fiz o cálculo amostral e deu 200. Aí alguém pode perguntar, mas dá para pegar 180? Bom, se a gente fala 200, né, gente, é o tamanho mínimo. Se é mínimo, menos que isso não dá. Então, realmente, tu tem que pegar um número que a gente calcular de pessoas. Aqui nós temos as fases dos métodos estatísticos, né? Vou ficar falando, a gente já falou bastante sobre isso. A apuração dos dados, apresentação dos dados em tabelas e gráficos, essa parte aqui que eu digo que é apaixonante, que é análise e interpretação de dados e tudo mais. Agora, se eu quero dizer uma coisa para vocês, se um dia vocês vierem a me procurar para que a gente faça análise estatística para vocês, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês criem corretamente um banco de dados. Essa é a ideia da aula de hoje. Como que vocês criam esse banco de dados, tá? Então, eu coloquei aqui embaixo para vocês no material, né, a cara do Excel, né? Às vezes pode ser um Excel um pouco mais atualizado e tal, mas tudo bem, mas o Excel é Excel, né? E aqui, gente, nós temos a forma como eu gostaria, aliás, não é que eu gostaria, tá? Que se não vier dessa maneira, eu sinto muito, eu não vou fazer nada para ti. Se vier ele de uma maneira esculhambada, em vez de colocar as variáveis, está vendo na linha 1 ali, indivíduo, idade, sexo, vocês colocarem nas colunas, sinto muito, eu não vou fazer nada para ti. Por quê? Porque eu tenho que passar esse arquivo do Excel para o SPSS, porque é lá que eu trabalho. E para passar para o SPSS exige que ele seja dessa maneira, tá?
Então, o que eu vou mostrar agora? Eu vou mostrar agora para vocês o Excel, né? O que eu gostaria que vocês, quando, né, fosse fazer alguma análise, ó, eu vou aumentar um pouquinho a tela aqui, vocês colocassem o nome das variáveis aqui, tá? Então, aqui, normalmente, eu poderia colocar indivíduo, tá? Aqui eu posso colocar idade, muito bom, sexo, posso colocar aqui peso, posso colocar aqui peso, altura, e assim a gente vai indo, tá? Bom, só vocês terem uma noção, gente, esse trabalho da Covid Psique que eu estou participando, ele sabe quantas variáveis ele tem? Aqui, ó, né? Claro, não é no Excel, tá? No Excel, hoje eu já recebo ele no SPSS. Mas se fosse no Excel, ele teria 278 colunas. Repito, 278 colunas. É de tudo. É um questionário grande, né? No final das contas, ele vai ter 278 colunas, e aqui linhas, ele tem de 3 a 5 mil linhas. 3 a 5 mil linhas. Graças a Deus que ninguém precisou digitar esses valores, né, gente? Porque quando tu faz um questionário online, e aí que eu quero mostrar isso para vocês, que a gente vai falar isso, tá? Futuramente, eu vou ensinar vocês a criar um questionário online, e a gente vai responder esse questionário, tá? E vocês vão verificar que todas as respostas de vocês, elas vão vir em Excel. Então, imagina se a gente tivesse 5 mil respostas e tivesse alguém digitando as respostas dos 5 mil. Eles estavam até hoje digitando, não iam conseguir terminar. Então, não. O questionário online, que eu vou ensinar vocês a criar um questionário online, tá? Vocês, quando vocês pedirem para os amigos de vocês, para as pessoas de vocês, para responder o questionário, vocês vão receber os resultados do questionário em Excel. Olha a barbada. E depois do Excel eu mando para o SPSS, e aí é mais barbada ainda. Entendeu? Então, assim, ó, coloquem sempre na primeira linha o nome da variável, tá? E nas linhas seguintes, vocês vão colocar que o indivíduo 1 tem uma idade de 54 anos, o sexo dele, tu pode escrever ou colocar um númerozinho, tá? Explico. Aqui eu vou dizer que a pessoa tem 78 quilos e ela tem 1,92 de altura, 1,92 m, tá? Então, a gente tem isso daí. Agora, aí tu vai aqui colocar o indivíduo 2, aí tu vai colocando todo mundo, tá? O que eu quero colocar aqui, gente, porque quanto menos trabalho a gente tiver, melhor é. A digitação de 0 e 1 aqui, 0 e 1, eu tenho que dizer para ti o que significa 0 e o que significa 1 no sexo, tá? Então, eu não tenho aonde colocar essa informação. Então, eu vou dizer que o indivíduo 2, ele tem 34 anos, ele tem 67 de peso e tem 1,72 de altura. Muito bem. Agora, eu estou dizendo que o sexo aqui é 0 e 1, mas 1 é homem ou mulher? Claro, se 1 for homem, o 2 é mulher. Se 1 for mulher, o 2 é homem. Então, tu tem que colocar alguma informação, e essa informação tu pode colocar aqui, ó, bem aqui, tá? Porque quando tu mandar essas informações para mim, eu tenho que saber o que é 0, o que é 1, por mais que tu saiba. Então, gente, não sei se vocês já viram uma vez, vocês vão clicar, ó, vocês vão aqui em cima do sexo, olha ali, ó, vendo? Clica com o botão direito do mouse, e ali vocês vão, então, inserir um comentário. Ó, repetindo, vocês vão aqui em cima, vocês vão clicar, botão direito, inserir no comentário. E no comentário vocês vão dizer para mim, tá? Que eu que estou fazendo a análise de vocês, que 1 grandioso, sabe o que é? O 1, ele é masculino, tá? E 2, e o número 1, desculpe, o 0 é masculino, o 1 é feminino. Pronto. Ó, beleza. Tá aqui. Vai dizer, ué, sumiu? Não. É só eu vir aqui, passar o mouse em cima, ó. Olha o que aparece. Olha ali, ó. Agora eu sei o que é 0, o que é 1. Entendeu? Antes eu não estava sabendo. Então, essas informações, gente, elas são super importantes para o estatístico que for fazer o trabalho de vocês. Porque se eu não souber o que é 0, o que é 1,
Eu posso estar concluindo que o homem tem resultados melhores que as mulheres e, na verdade, é o contrário. As mulheres têm resultados melhores que o homem. Imagina a confusão que isso acontece, a confusão que vai chegar no trabalho, né? Então, tu passa o mouse... Por que eu passo o mouse aqui em cima e não dá nada? Porque idade é idade, peso é peso, altura é altura. Não tem nada que colocar. Agora, aqui não. Eu passo o mouse em cima e está escrito ali para nós. 0 é masculino e 1 é feminino. Tá? Eu posso colocar aqui fumante, ó, fumante. Ó, fumante. O que é fumante? Aqui, fumante, eu vou colocar 1 e 1. Pode ser 1 e 1 também? Pode. Então, a gente vai dizer, vai em cima do fumante, vai clicar com o botão direito, inserir o comentário e dizer 0 é não, 0 é fumante. Tá? E 1 é não fumante. Beleza, ótimo. Aí eu vou passar em cima o mouse. Ah, já sei, 0 é fumante. Então, essas duas pessoas aqui não são fumantes. Essa aqui é do sexo, então, masculino. O número 1 é do sexo masculino e não é fumante. O número 2 é do sexo feminino e não é fumante também. Beleza, tá? Então, isso aí é importante. Isso chama-se banco de dados. Se tu me der esse banco de dados dessa maneira, eu posso fazer várias coisas para vocês. Tipo, achar o peso médio, a altura média, quantos por cento nós temos do sexo masculino, quantos por cento nós temos de pessoas fumantes, qual a idade média, qual o desvio padrão da idade, e, gente, a gente pode criar um monte de coisa, tá? Então, a gente sempre tem que... Oi? Mas tem que ser números. Por que não dá para escrever fumante, não fumante? Sim, tu pode escrever. Só que o ato de escrever, tu demora... Imagina toda hora tu escrever. Eu estou pensando em tu criando o banco de dados. Aí tu vai escrever toda hora. Opa, escrevi errado. Masculino. Feminino. Não é mais fácil escrever? Não, para facilitar o processo. Série 1? Sim. Muito mais fácil, entendeu? Então, isso vem para facilitar. Tu vai dizer, qual maneira que tu quer receber os teus... Gente, a maneira que tu quiser, seja mais fácil para ti. Se quiser escrever masculino e feminino, escreve. Para mim não tem problema. Não vai mudar a minha vida em nada. Fumante, sim e não. Tem que escrever toda hora. Sim, 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 não, não. Se colocar 1 e 0, é muito mais rápido. Então, é por questão de rapidez realmente, tá? Só para isso. Facilita. Oi? E não daria, tipo, para abreviar o sexo F e M, no caso? Sim, dá também. Entendeu? Qualquer maneira que tu me der os dados, eu, através desse software que eu vou mandar para o SPSS, que a gente não vai ver hoje esse software, eu consigo tirar N conclusões para vocês, tá? Muito bem. Gente, agora, o que eu quero aqui, ó? Eu quero que vocês entendam, a gente vai voltar aqui para o material, nós temos algumas operações matemáticas que a gente vai fazer, tá? E essas operações são operações de adição, subtração, multiplicação, e depois eu vou falar da média, tá? Média e a função C. Então, eu vou fazer uma coisa aqui com vocês, aqui. Eu vou pegar, eu vou entrar numa outra planilha, tá? Quando eu quero montar uma outra planilha, eu venho aqui para baixo, naquele maisinho, tá vendo? Aqui é planilha 1. Então, vou dizer que eu quero mudar esse nomezinho aqui embaixo, tá vendo? Aqui, ó, planilha 1. Eu clico com o botão direito do mouse e vou renomear. E vou botar um nome ali. Eu vou botar planilha inicial. Ali, tá? Agora eu vou criar uma segunda planilha. Então, eu vou botar aqui, renomear, e vou botar teste, tá? Nesse teste, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer algumas coisinhas aqui. Eu vou colocar em qualquer lugar aqui, porque isso aqui não é banco de dados, tá? Eu vou colocar em qualquer lugar. Banco de dados, eu tenho que colocar na linha 1, aqui. E depois os numerozinhos aqui. Agora, como isso aqui não é um banco de dados, eu vou supor aqui, gente, que vocês têm 3 notas, tá? A nota 1, a nota 2, a nota 2, e aqui, nota 1, nota 2 e a nota 3. Tá? Então, eu vou pegar aqui e vou trabalhar um pouquinho com algumas operações matemáticas, tá? E aqui eu vou dizer que é o aluno que tirou um 2, tirou um 5, tirou um 6, um 7, tá? Os números não vêm ao caso. Vou criar uns números bem rápidos aqui, só para a gente brincar.
Aqui eu vou pegar um aluno que tirou 3, um aluno que tirou 6, um aluno que tirou 7. Aqui um aluno que tirou 5, que tirou 8, que tirou 8. E aqui um outro aluno que tirou 6, que tirou 7, que tirou 9. Muito bem. Então, aqui eu tenho 5 alunos, tá? Com as suas respectivas notas. Agora, gente, eu gostaria, e tu não me pergunta por quê, tá? Eu gostaria que vocês multiplicassem a nota 1 com a nota 2. Desculpe, somassem a nota 1 com a nota 2. Eu queria que depois vocês subtraíssem a nota 1 da nota 2. Eu queria depois que vocês multiplicassem a nota 1 com a nota 2. E depois vocês dividissem a nota 1 com a nota 2. Isso aqui são operações, tá? Operações em que isso eu utilizo, gente, para a vida escolar de vocês. Eu tenho aqui nos meus arquivos todos os meus alunos de semestres e semestres anteriores, em que eu tenho as notas de todos eles. E as notas de vocês também vão ser computadas no Excel, e eu vou criar, então, ali algumas coisas. Por exemplo, se eu quiser somar a coluna 1 com a coluna 2, que é o que nós queremos aqui, eu tenho que fazer a seguinte operação. É bem barbada. Olhe bem. Eu tenho que vir aqui, que é a primeira conta. Você sabe que se eu somar 1 com a 2, vai dar 8, né? Tá vendo aqui, né? Dá 8. 8 positivo. Aqui dá 13. Aqui dá 9. Aqui dá 13. E aqui dá 13, tá? Então, se eu quiser fazer a soma, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar o mouse aqui na primeira casa e digitar igual, clico na primeira nota ali, somo com a segunda nota. Tá? Eu clico na primeira, tá vendo que ficou marcadinho, e somo, aí digito mais, com a segunda nota. E dou Enter. Quanto é que tem que dar aqui? 8, né? Olha ali, deu 8. Agora eu queria somar essa segunda linha, só que o Excel era inteligente. Se eu vier aqui, gente, ó, nessa primeira linha, e vier aqui nesse quadradinho, tá vendo aqui no cantinho direito, inferior, tem um quadradinho, e tu bota o mouse, ele fica uma cruzinha, tu clica com o botão esquerdo e arrasta até embaixo. Todas as tuas contas vão ser feitas automáticas, tá? Todas são feitas automáticas. Isso é muito bom. Isso é muito, muito, muito bom. Agora, olha aqui o que nós vamos fazer agora. Nós vamos subtrair a coluna 1 da 2, a N1 da N2. Então, a gente digita o quê? Igual, clica na coluna 1, menos, clica na coluna 2. E vocês vão dar Enter. 2 menos 6 dá menos 4. Bom, o que a gente vem aqui? Vem no cantinho, ficou uma flechinha, uma cruzinha, replica para todos eles. E ele vai fazer todas essas continhas. Se eu tiver que multiplicar, igual, clica na primeira, multiplicar é vezes, tá? Isso é vezes. Multiplicar é asterisco. Ó, clica na segunda. Quanto é que dá 2 vezes 6? 12, né? Olha ali, 12. Volta para ele e replica para todos. Pode ver que todas as multiplicações estão dando certinho. Se eu quiser dividir, venho igual, clico no primeiro elemento, divido pelo segundo elemento. E eu faço a divisão e deu 0, 3, 3, 3, 3, 3. Replico para todos e tenho as divisões. Bom, primeiro, alguma dúvida? Não? Bom, o que eu quero dizer aqui, gente, para vocês, que aqui tem uma coisa muito importante que a gente vai fazer hoje numa das atividades, tá? Quando ficam muitas casas após a vírgula, vocês não fiquem utilizando casas muito grandes aqui, ó. Tem muitas casas após a vírgula. Então, vocês têm condição de pegar todos esses números que aqui eu marquei, e para marcar esses números, tu tem que vir aqui no meio dele, do primeiro, tá vendo? Ó, no meio, com o mouse, botão esquerdo, clica e arrasta até o final. Então, tá marcadinho, tá vendo que todos estão marcados, e vocês vêm aqui, nessas aqui, ó, que é aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais, aqui no cantinho aqui em cima, ó, tá vendo? Então, nós vamos diminuir. Olha o que vai acontecer se eu clicar uma vez. Diminui, diminui, diminuiu, diminuiu e diminuiu. Eu posso deixar uma casa ou posso deixar 2 casas após a vírgula, tá? Então, eu consigo, então, deixar dessa forma. Essas são as chamadas operações, tá? Essas operações que são operações matemáticas, porque tu vai me dizer, mas o que eu quero saber com isso? Vocês sabem como é que calcula o IMC, gente, das pessoas? Com peso e com altura. Vocês têm que pegar o peso da pessoa e dividir pela altura ao quadrado. É uma fórmula na área da educação, uma fórmula matemática
para descobrir o IMC das pessoas, e vocês vão fazer isso que eu falei. Vocês querem saber o meu IMC, o IMC de vocês, vocês vão pegar o peso de vocês e dividir pela altura em metros ao quadrado. Então, eu particularmente, tenho 94 quilos, 95 quilos, vou dividir por 1,92 ao quadrado. Se eu fizer essa divisão, eu tenho o IMC. Agora, imagina eu ter que fazer isso para uma turma de 100 alunos. Um por um. Qual é o peso? Tanto. Altura? Tanto. Ah, vou na maquininha de calcular. Ah, teu IMC é 24. Qual é a teu altura? Peso? Ah, então, monta o banco de dados com altura e peso e pede para o Excel fazer. Só faz o primeiro e o resto tu replica. Olha a vantagem que a gente tem, tá? Bom, eu vou eliminar esses caras, porque agora eu vou calcular uma coisa que a gente gosta muito, né? Que chama-se média. Então, gente, eu vou calcular a média desses carinhas aqui. Vocês sabem que calcular a média nossa da instituição hoje são 3 notas e tem que somar as 3 notas e dividir por 3, né? Então, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai pedir para ele calcular a média do aluno 1, depois a média do aluno 2, a média do aluno 3, a média do 4 e a média do 5. Eu tenho uma turma só com 5 alunos. Eu quero a média desses 5 alunos. Como que a gente calcula a média? Fácil, fácil, fácil. Como que a gente calcula? É simplesmente, tem várias opções, tá? Eu vou mostrar 3 opções, tá? Depois vocês vão usar o que vocês acharem melhor. Se vocês marcarem esses caras aqui, esse aqui são as notas do um aluno, tá? E vierem aqui, tá vendo aqui nesse símbolo? Clicar nessa setinha, vocês têm média. Clica na média e vocês encontrarão a média dele. Pode somar aqui e ver se não dá 5 a média. Tá, né? Vocês viram o que eu fiz? Eu vou fazer de novo, ó. Vou deletar, vou fazer de novo. Então, eu quero a média desses caras, ó, desses 3 alunos. Eu marco eles, eu marco as 3 notas, venho aqui, clico em média e dá a média direto. Deu. Quero a média dos outros, eu replico para os outros. Tá aí a média. A média do primeiro aluno é 5, do outro é 7, do outro é 5,3, do outro é 7 e do outro é 7,3. Certo? Essa é uma maneira. Uma maneira bem fácil, né? Extremamente fácil. Qual outra maneira que eu tenho? Uma maneira bem legal também, tá? Um pouquinho mais chata. Vamos lá? Tu tem que vir aqui em fórmulas, clica em fórmulas, mais funções, estatística e procura média. Procura média em ordem alfabética, a letra M, média. Tá vendo ali? Média. Clicou em média e aí tu vai querer saber de quem tu vai calcular a média. Eu quero a média desses 3 alunos. Ó, o que dá ok? E a média deu 5. Replica e a média dos outros estão aqui também. É um pouco mais chato, mas também chega lá. E a outra maneira, que é uma maneira muito boa também, é essa aqui, ó. Tu tem que vir aqui, tu quer calcular do primeiro aluno só, por enquanto só do primeiro. E tu vai colocar aqui o quê? Igual, escrever a palavra média com acento, né? Abre um parênteses, clica as notas do aluno que tu quer, a nota 1, a 2 e a 3 do aluno 1, fecha o parênteses e dá a média 5. Eu faço de novo também para que, ó, fica bem fácil, ó. Ó, igual, escreve a palavra média, mas tem que ter o igual, tá? Abre o parênteses, marca as notas dos 3 alunos, fecha o parênteses e dá ok. E aí tu tem a média desses alunos aqui. Replica e tem a média de todos. Claro que tu vai me dizer, a melhor maneira, meio que óbvia, né? É a gente fazer pelo somatório ali, né? Mais rápido. Gente, vocês sabem que as médias, as nossas médias, elas não podem ter 2 casas após a vírgula, né? Então a gente, ó, marca todos eles, vem aqui e vai diminuindo o número de casas decimais. Ó, beleza? Tá aí. Então essas são as médias dos nossos 5 alunos, tá? Bom, vocês sabem que nós temos aqui o quê? Nós temos aqui 2 alunos que foram reprovados, tá vendo? Ó, o aluno 1 e o aluno 3, e 3 alunos que foram aprovados, que a média é 6. Então, gente, eu vou ensinar aqui uma maneira que tem para a gente escrever aqui a situação de cada aluno.
Isso para 5 alunos seria ridículo eu pedir para vocês fazerem para 5 alunos. Aqui eu vou colocar o quê? Reprovado. Aqui eu vou colocar aprovado. Eu posso escrever, porque são 5 alunos. Agora, vocês fariam isso para 100 alunos? É chato, né? Então, tu tem aqui no material de vocês, aqui no material, onde é que tá tudo? Tá aqui. No material de vocês, vocês têm a tal de função C. Eu gosto muito dela. Tá? É uma função que a gente consegue escrever as coisas em bom português. Tá? Então, a função C que eu vou utilizar aqui, ela é bem facilzinha. Olha aqui. Eu vou escrever o igual, escrever a palavra C, abre um parênteses, clica na primeira média, maior ou igual a 6. Vocês sabem que se a média for maior ou igual a 6, e tem que escrever o maior e o igual a 6, ponto e vírgula. Tu vai botar o que para ele? Aprovado. Parabéns. Né? Caso contrário, ponto e vírgula, tu vai colocar a palavra reprovado. Fechamos o parênteses. Eu posso fazer de novo, tá? Olha o que vai acontecer aqui. A palavra reprovado. E ele não foi reprovado? Foi, né? O que tem que ser o segundo? Aprovado. O terceiro, reprovado. E os dois últimos, aprovados. Vamos replicar? Vamos replicar. E aí está a replicação dele. E a gente conseguiu, sem precisar ficar escrevendo. Uma coisa é fazer para 5. Eu quero ver tu fazer para 100, para 200, para 500 pessoas tu fazer isso. Isso tu faz só para o primeiro aluno e para o restante tu simplesmente replica. Eu vou fazer de novo, porque é muito comum o pessoal ter muita dúvida aqui, tá? Como vai estar o vídeo gravado, não vai ter problema. Então, vamos lá? Igual, ó, C, né? Abre um parênteses, clica na média, clica na primeira média do primeiro aluno, tá? Maior ou igual a 6. Aqui a média é 6. Ponto e vírgula. Vamos mudar a palavrinha agora? Vamos botar parabéns. Agora, se ele não tirar uma nota maior ou igual a 6, ponto e vírgula. Até o ano que vem. Aqui, escrevi. Até o ano que vem. Pronto. Olha o que apareceu aqui. Aqui tu viu, gente, que eu escrevi uma coisa que ficou muito grande, né? Toda vez que vocês tiverem uma célula, isso aqui chama célula, e estiver muito grande, vocês podem vir aqui, ó. No meio da letra H e da letra I, tá vendo aqui? Vocês podem dar 2 cliques. Clique, clique. Ó, dele fica do tamanho que vocês escreveram a palavra, tá? Agora, vamos replicar isso aqui? Vamos ver o que ficou pro resto? Ó, 3 parabéns e 2 até o ano que vem na mesma disciplina. Certo? Então, isso daqui, gente, são aplicações, né, de termos, né, em que a gente pode utilizar. Eu, particularmente, utilizo muito, tá? Eu utilizo muito. Se, por exemplo, essa nota tu errou desse aluno, tu pode vir aqui e alterar essa nota. Pode vir alterar aqui, ó. Esse aluno não tirou 2, gente, eu errei, ele tirou 8. Então, eu altero aqui, ó, tu viu que eu alterei para 8? Olha o que vai acontecer agora. Mudou a nota dele ali e mudou a situação dele aqui. Eu não mudei. Automático isso. Vamos fazer esse aluno aqui pegar exame? Vamos fazer, ó, esse aqui, o aluno 2? Então, vamos dar uma nota 3 para ele. Tá vendo? Agora, sai daquela célula ali. Sai, clica aqui fora. Olha o que acontece. Ele passou ainda. Vamos botar um 2 para ele? Vamos lá. Vamos botar um 2 para ele? A média vai alterar e o parabéns não vai ser mais parabéns. Vai ser até o ano que vem. Entendeu? Então, isso é automático. Essa é a grande vantagem que a gente tem, que a gente não precisa, então, gerar tudo de novo. Ele automaticamente, ele acerta tudo para nós. Tá? Então, essa é uma ideia. Bom, o que eu quero agora, gente, para a gente fazer aqui? Eu tenho 3 atividadezinhas, são muito rápidas, tá? Para a gente fazer, bem tranquilo, tá? Que é a segunda, praticamente, a gente já fez, tá? Segunda, a gente já fez. Então, a gente vai fazer o exercício 1, tá? A segunda, nós já fizemos, ó. O aluno, a nota 1, a nota 2, a nota 3, a média do aluno e a situação do aluno. A 2 a gente já fez, tá? E depois nós vamos fazer a 3, que é o tal do IMC. Como que a gente calcula o IMC de um grupo de 1.000 alunos?
A gente calcula só do primeiro. Os outros 1.000, a gente, então, com os outros 999, a gente calcula replicando. Agora eu quero colocar aqui, gente, criar uma coisa chamada percentual, que muita gente tem muito medo do percentual. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui, gente, eu vou digitar numa coluna, tá? Dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e depois o número de atendimentos em cada dia da semana, tá? Então, nós vamos voltar para lá, nós vamos aqui criar uma nova planilha, que a gente já, planilha inicial, a planilha teste, que a gente já fez, exercício 2, né? E aqui nós vamos fazer o exercício de número 3. Desculpe, 1. Então, a gente vai renomear e vai botar aqui exercício 1. Ali. Beleza. Só para a gente ficar bonitinho aqui, tá? A gente poder entender, o exercício 1 tá aqui. Eu vou aumentar um pouco para ficar bem grande para vocês e para nós todos. E aqui, ó, eu não vou iniciar na linha 1, tá? Eu aconselho vocês, isso é um conselho que eu estou dando. Quando vocês forem criar uma tabela, tá? Uma tabela para um artigo, não comecem a tabela aqui em cima e nem aqui no canto. Fica muito ruim. Isso aqui não é banco de dados, isso aqui é uma tabela que eu estou criando. Então, eu vou criar a tabela em algum lugar aqui no meio. Tipo aqui. Vou botar, então, aqui, dia da semana. Tu vê que quando eu coloquei dia da semana... Opa, eu cliquei aqui, dia da semana. Deixa eu deletar aqui. Quando eu anotei dia da semana, tu viu que ela ficou, ultrapassou a coluna E? Eu digo para vocês que não ultrapassou. Se vocês querem deixar bem certinho, bem bonitinho, vocês têm que ir entre a letra E e a letra F, aqui, dar 2 cliques. E aí vocês têm ele todo na coluna E, tá? Aqui a gente vai colocar os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tá aqui. E aqui ele pediu para colocar o que a gente chama de total. Tá aqui. Total. Eu gosto de centralizar, né, gente? Que é bonitinho, centralizado. Beleza. Aqui eu vou colocar número de atendimentos na clínica, no PA, seja lá. Ó, tu viu que ficou feio aqui? Número de atendimentos? Clica 2 vezes entre a F e a G. Ó, agora ficou bonito. E aí eu vou pedir para colocar aqueles números ali. 100, 30, 10. 100, 30, 20 e 10. E aqui tem o finalzinho ainda. Opa, ali. 60, 80, 20. 60, 80 e 20. Tá, ótimo. Gente, o que eu quero que vocês façam? Primeiro, qual é o número de atendimentos da semana? Eu sei que alguém aí está pensando, vamos somar esses númerozinhos aí. É bem fácil. 100 mais 30, 130. 130 mais 20, 150. 150 mais 10, 160. Que legal, né? Bem legal, né? A gente somar. Vocês sabem que vocês podem errar a soma, né? Eu erro a soma, vocês erram a soma, né? Ou então, eu tenho que alterar um dia da semana aí. Então, gente, não façam conta nenhuma. Ninguém está pedindo para vocês abrirem uma máquina de calcular e fazer essa conta aqui. O número total de atendimentos é dado por esta coluna, perfeito? O somatório dessa coluna. Então, como é que eu faço? Eu vou aqui no meio do primeiro número e marco até o último. E vocês vêm aqui, ó, aqui em cima, somatório, tá vendo? E vocês pedem para somar. E ele soma para ti. Viu? Como é fácil? Para que fazer continha aí e a gente fizer errado? E outra coisa, se a gente fizer a conta manual e vocês tiverem que alterar algum número aqui, vocês vão ter que alterar manual também. Agora eu não, quer ver? Ó, aqui vou botar 100 em vez de 10. Ó, 100. O que vai acontecer? Ele vai mexer ali embaixo direto. Entenderam? Agora eu vou voltar para o 10. Vai mexer ali embaixo direto. Se vocês fazem a conta manual, ou seja, na maquininha de calcular, essas alterações você tem que alterar também na maquininha de calcular, tá? Bom, eu quero saber uma coisa, gente. Como que vocês acham, quantos por cento dos atendimentos da semana foram realizados na segunda-feira? Quantos por cento dos atendimentos foram realizados na segunda-feira? Eu quero dizer, vou fazer uma regrinha de 3. Tudo bem, tu tem total condição de fazer uma regrinha de 3.
mas ninguém é bobo, né? A gente não vai fazer a regrinha de 3, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma técnica, tá? Que é uma técnica que vocês vão usar para as tabelas de vocês sempre. Vocês sabem que vocês precisam aqui fechar 100%, né? Então, vocês vão fazer o quê? Olha aqui, olha a barbada. Olha a barbada que eu estou fazendo. Olha aqui. Vem aqui no primeiro local, coloca o símbolo igual, clica no primeiro número de atendimentos da segunda, divide pelo número total de atendimentos. Viu a barbada? Enter. Tá aí. 31% dos atendimentos foram realizados na segunda-feira. Ó, que baita informação. Essa informação vocês têm que, né, colocar lá no artigo, no trabalhinho de vocês, no TFG de vocês. Então, agora, o que eu vou refazer depois, tá? Vou replicar. E olha o que vai acontecer. Errei. Puxa vida, né? Eu errei. Tu sabe por que eu errei, gente? Porque eu esqueci de fazer uma coisa que muita gente esquece, tá? Então, eu vou refazer, voltei, vou refazer o primeiro, tá? E vou fazer agora corretamente. Olha o que nós temos que fazer. Igual, clica no 100, que é o atendimentos da segunda, dividido pelo total. Opa! Ué, tu fez igual. Só tem um detalhe agora. Tá vendo essa letrinha do denominador, F11? Tu tem que colocar antes da letra F, depois do símbolo de divisão, $1. Depois da letra F, antes do 11, um outro $. Isso tem que ficar claro. Tu vai ter que colocar $1 no F4 também? Não, no F11. Por que se coloca dólar? Porque ele vai fixar este número. E esse aqui que vai mexer. F4 vai aqui passar para F5, F6, F7, F8, F9, F10, e o F11 vai ficar fixo sempre. Certo? Essa é a regrinha. Tá gravadinho aí, tá, gente? Essa é a regrinha e dá Enter. Agora tu replica para todos. Olha ali, o que acontece? Tá aí, gente. Todos os percentuais. Isso aí não é percentual, bobão. Eu sei, gente, que não é percentual. Aí tu quer que isso aqui fique percentual? Eu quero, todo mundo quer, né? Embora aí vocês já querem que a aula já tenha terminado, já quase está no fim, calma, vocês têm que transformar em percentual. Ó, então vocês vão vir aqui no primeiro, no meio do primeiro, tá? Clica e marca até o último. Até o último. E aí vem aqui, ó. Tá vendo ali em cima, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, gente. Aqui. Clica e vocês têm o percentual. Tudo lindo, né? Tudo lindão. Ah, eu quero uma casa após a vírgula. Percentual. 2 casas após a vírgula é muito, tá, gente? Uma casinha após a vírgula é bom. Então, tu vem aqui do lado, aqui, ó. Aumenta casas. Agora ficou bonito. A minha agora ficou legal. O que eu vou dizer, então? Na segunda-feira, praticamente 1/3 dos atendimentos são realizados na segunda-feira. 31%. Né? Já na sexta e no sábado, os atendimentos giram em torno de 45%, mais ou menos, né? 43%, 44%. Então, por quê? Porque eu peguei esses dois números e analisei. Então, tu vê que na terça, na quarta e na quinta, o percentual de atendimentos é baixíssimo. Então, a gente consegue detectar em quais dias da semana a gente tem um número de atendimentos representativos na comparação com o total. Então, gente, percentual é uma das coisas que eu vou pedir encarecidamente. Não é para usar maquininha de calcular. É para fazer o cálculo via Excel. E o Excel é assim. Tu coloca, então, igual, coloca o primeiro número que tu quer calcular o percentual da segunda-feira, dividido sempre pelo total. E aí não esqueça de trancar o total, colocar $1 antes e depois, tá? Então eu posso pegar aqui, ó, por exemplo, tá? Eu tenho 20, eu tenho 40 e eu tenho 50, tá? Eu tenho 3 númerozinhos aqui, não me interessa o que eles são. Vamos brincar de novo, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o somatório deles, deu 110, tá? Mas eu quero calcular os percentuais desse número. Então, esse aqui é o total, tá, gente? Esse aqui é o total. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos lá? Para treinar mais uma vez e última vez, tá? Igual,
clica no primeiro, divide pelo total. Total é esse aqui. Bota $1 antes, bota $1 depois e entra. Olha ali. Replica para todos, transforma em percentual. Tá aí, gente, ó. Os numerozinhos estão aí, né? 18, 36, 45. Claro que a gente quer, normalmente, aumentar um pouquinho o número de casas decimais. Aqui, tá? A gente tem que tomar um pequeno cuidado aqui, tá, gente? Que esse caso, vocês podem verificar, e eu fiz de propósito isso, vocês aqui não estão fechando 100%, tá? Você tem que, talvez, mexer em algum deles, por exemplo, aqui colocar 45,4 em vez de 45,5, porque tu tem que somar tudo e tem que dar 100%. Mas o que mais me interessa é que vocês já sabem fazer o percentual via Excel, tá? Vamos na última, gente. Vocês estão cansadinhos? Não, né? Vocês não responderam? Quem, então? Eu respondo para vocês. Vocês não estão cansados. Coisa boa. A gente vai fazer agora o exercício número 3. E o último exercício, porque a gente já fez o 2, né, gente? Já foi espertinho ali, a gente já fez o 2. Então, a gente vai fazer o 3. Exercício 3, ó. Aí eu quero ver como é que ficou a planilha. Tá aqui. Eu quero ver como é que ficou aquele testezinho lá, que é o exercício 2, né? Olha como é que ficou o exercício 1. Bonito, né? Tu não pode botar isso aqui em tabela? A gente não aprendeu tabela ainda, tá? Hoje não. Na semana que vem, sim. Exercício 3. Então, o que eu quero no exercício 3? Eu quero agora o seguinte. Eu quero que vocês coloquem 5 pessoas, tá? 5 pessoas. Aqui, então, é o indivíduo. Aí, ficou ruim aqui escrito. Então, vamos lá. Indivíduo. Aqui vocês vão colocar o peso, tá? Aqui nós vamos colocar a altura. E aqui nós vamos colocar o IMC. Muito bem? Tá aqui, tá? Gente, não mintam, porque vocês não estão mostrando nada, tá? Aqui a gente vai colocar uns pesos assim meio aleatórios, tá? Vou colocar uma pessoa com 45 quilos, com 1,85. Meu Deus, né? É muito pouco, né, gente? Mas vocês querem, eu vou entender o que eu quero falar. Gente, eu só quero dizer para vocês, tá? Que no meu computador, vocês sempre no Excel de vocês, aí na casa de vocês, no computador de vocês, vocês não digitem ponto. Tu vai dizer, mas tu digitou. Não, é que no meu computador ele assume ponto é vírgula, tá? Então não esqueça, você sempre tem que digitar ponto. Minto, vírgula, tá bom? Eu digito ponto porque aqui eu já vou trocar isso depois. Eu vou fazer essa troca no meu computador para ficar todo mundo igual. É vírgula. Quem digitou errado, eu mostro o que vai acontecer, tá? Eu mostro o que vai acontecer logo, logo. Pega uma segunda pessoa, gente, vamos pegar um peso de 67 quilos e 1,68, tá? Pega uma pessoa agora com 100 quilos, 100 quilos, com 1,61 m, sei lá, 61. É chato botar número aleatório, né? A gente fica pensando em colocar, não tem que pensar nada, vai colocando os números aqui. Agora sim, o quinto é tu. Aí tu coloca o teu peso e tu coloca a tua altura, tá? Eu vou colocar o meu peso antes da pandemia, tá? Que era 94. Eu não vou dizer depois, eu só quero dizer para vocês que eu não cheguei ainda nos 3 dígitos, mas tá bem pertinho. E eu tinha antes da pandemia 94 quilos. Mas não vou dizer quanto que eu estou agora, é só dizer para vocês que eu aumentei 3 quilos, tá? É muito, muito doce. E aqui, a minha altura antes da pandemia e depois da pandemia era a mesma, tá? 1,92 m. E, portanto, tá aí. Gente, vocês sabem como é que vocês encontram o IMC? Então, eu já falei para vocês, né? O IMC é o peso dividido pela altura elevado a altura ao quadrado, tá? Esse é o IMC. Peso dividido pela altura ao quadrado. Agora eu queria calcular o IMC do indivíduo 1. Então, vamos lá? Vocês me ajudam agora? Agora vocês vão entender por que eu ensinei vocês ali a trabalhar com mais, com menos, com divisão e com multiplicação, tá bom? Agora vocês vão entender. Olha aqui, coloca o igual, sempre igual, né, gente? Igual, forma, tem que colocar o igual. Vocês vão pegar aqui
o peso do primeiro, dividir pela altura, clica na altura do primeiro também, ao quadrado. Ao quadrado, gente, é chapéu de vovô, tá? Chapéu 2. Eu vou repetir, tá bom? Então, eu vou sair daqui, vou zerar isso aqui e vou repetir. Vamos lá, então? Igual, clica no peso, dividido pela altura, chapéu 2. E aí vocês vão ter o IMC dessa pessoa. Essa pessoa tem um IMC de 13,14. Bom, só que eu quero mostrar o seguinte. Quando vocês, tá? Se vocês digitassem no meu computador, tá? Repetindo, no meu computador, vocês estão vendo aqui, vírgula? Olha o que vai acontecer agora. Ele não calcula, porque ele não reconheceu isso aqui como um número. No computador de vocês, eu vou repetir, no computador de vocês, é assim que vocês têm que digitar. No meu, que eu vou trocar, até tem que anotar aqui que eu disse que ia trocar, hoje esqueci, o meu tem que ser ponto, porque o ponto equivale a uma vírgula, tá? Olha ali. 1,95, esse cara não tinha 1,95, tá? Tudo bem. Olha ali. O que aconteceu? Tem muitas casas após a vírgula. Vamos diminuir, então? Vamos diminuir. 1, 2, 3. Tá bom. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou replicar para todo mundo. Tá aí. Olha o que está acontecendo. Vocês não sei se vocês lembram que o IMC é dado da seguinte forma. Se eu estou entre 18 e 25, eu estou bem. Eu estou no normal. Se eu estou acima de 25, eu já estou com sobrepeso. Se eu estou abaixo de 18, eu estou com um peso muito baixo. Certo? Então, nós temos classificações do IMC. E vocês vão dizer assim, é só o IMC? Gente, eu na aula que vem, eu vou trazer outras fórmulas da área da saúde. Essa fórmula é usada muito na nutrição. Circunferência da cintura na nutrição. A gente pode calcular quantas gotas em relação ao número de peso de uma criança que eu tenho que dar de um determinado medicamento. Eu posso criar ali uma fórmula. Tem muitas e muitas fórmulas, embora vocês achem que não, na área da saúde, e que a gente vai utilizar muitas delas na semana que vem. Agora, olhe bem, gente, eu menti o meu peso para vocês, e foi de propósito, e realmente é verdade, eu tinha 94, então agora eu já estou bem perto de 97, tá? Eu tenho que baixar, até a gente voltar às aulas normais aí, eu baixo, tá? Talvez só ano que vem, então, né, alguém está falando aí. Então, eu vou botar 97 aqui. O que vai acontecer com o meu IMC? Se eu botar 97 aqui, olha o que vai acontecer. É automático. Olha aqui. Fica olhando esse número aqui, tá, gente? Olha aqui. Aumentei para 26. Ou seja, eu estou cada vez me enfuneirando mais. Eu estou entrando no sobrepeso e estou me enfuneirando cada vez mais. Então, o que significa? Por exemplo, olha esse cara aqui, gente. Ele está com um peso muito alto e ele é muito baixo, né? Muito baixo. E automaticamente ele está com um IMC quase 40. IMC quase 40, gente, é sobrepeso 3. Nível 3, e depois só tem o nível 4, e depois o nível 4 não sei o que faz, acho que estoura, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que cuidar muito isso aqui. O pessoal da nutrição analisa muito a circunferência da cintura, o cálculo da adiposidade, tudo são fórmulas matemáticas em que a gente alimenta os dados e ele me dá um resultado. E aqui eu classifico a pessoa 2 com um bom IMC, a pessoa 4 com um bom IMC, a pessoa 5, que sou eu, né, destoei um pouquinho, a pessoa 3 está muito complicado, e a pessoa 1 também, né, gente? Imagina, 1,95 m, é um cara com a minha altura, um pouquinho mais alto que eu, mas com 45 quilos. Então, o cara é realmente, se pega uma ventania aí, o cara voa, né? A gente fala sempre assim. Então, quer dizer, a gente tem que calcular esses IMCs aí todos, tá? Então, o que eu vou fazer assim com vocês, tá? Em termos de aula que vem? Eu vou simplesmente, vamos trabalhar com montagem de tabelas para artigos científicos. E o cara vai dizer, eu já sei montar tabela, sabe o que eu faço? Ó, eu marco aqui, venho aqui em inserir, né? Inserir, onde é que tu tá aqui? Página inicial, inserir, formatar como tabela, ó, e pego uma tabelinha aqui, clico nela, olha ali, ai, que bonito, gente, ó, montei uma tabela. Não é assim que funciona, porque essas tabelas não são tabelas de artigos científicos, tá?
São tabelas com apresentação, num TFG, apresentação, os colegas de vocês em sala de aula. É muito boa essa tabela, né? Mas para artigos científicos eles não aceitam esse tipo de tabela e a gente vai falar muito sobre tabelas de artigos científicos. Certo, gente? Eu falei, poucos me pararam, tá? Mas eu gostaria de dizer que a partir da semana que vem a gente vai... Deixa eu descompartilhar, será que eu tinha? E agora volto a aparecer, se bem que vocês não querem me ver, mas tudo bem, estamos aqui. Tá? A minha cadela sumiu, ela não está mais aqui, eu ia mostrar para vocês uma outra hora, eu mostro a coisa mais linda do mundo. Gente, o que eu quero dizer para vocês, assim, ó, que a gente vai ter uma aula que vocês vão ter que trabalhar bastante, tá? No sentido de exemplos. Espero que vocês entendam a importância que essa disciplina tem na área, tá? Embora vocês estejam iniciando um curso, né? Mas vocês têm que entender que mesmo iniciando, vocês já têm condição hoje, condição de pegar alguém na área e tentar achar um professor que gosta de pesquisa, e nós temos aí uma quantidade muito grande de professores aí na UFN, na área da saúde, que adoram pesquisas científicas, e espero que vocês entrem de cabeça nessas pesquisas e me convidem sempre, sempre para participar delas, tá? Eu participo sempre, tá? Não tem cobranças em termos financeiros, a minha cobrança ela é da seguinte forma, tá? Todo mundo me pergunta quanto é que eu faço análise estatística, quanto é que eu cobro. Eu cobro, tá, gente? De pessoas que eu até não conheço, que não vão publicar, tá bom? Eu cobro mesmo, tá? Não é tão simples. O que eu cobro? Eu digo para a pessoa o seguinte, que vem ali, tu é meu aluno da medicina, tu é aluno da nutrição, da físio, quando tu faz análise para mim, façam. Quanto é que é? É R$2.000, né? Gente, não vão achar que 2.000 eu estou brincando, tá? Tem trabalhos de R$5.000 de análise estatística, tá? Tudo vai depender da complexidade. Tem trabalhos de R$300, R$400, que é o mínimo que tu vai fazer um trabalho, e um trabalho aí pode girar em torno de 5, 6 mil. Mas eu tenho uma opção. Mas é caro? Eu tenho outra opção para ti. Qual? Vamos publicar? Nós vamos publicar. Então me coloco no meio da história que eu faço trabalho com custo zero. É assim que funciona, gente. Porque eu não quero dinheiro, sincero, juro por Deus, graças a Deus sou bem nessa parte aí, não é que eu não precise. Não é. O meu objetivo hoje é ajudar as pessoas a publicar e eu também, automaticamente, as pessoas me ajudam. Hoje eu sou adjunto 1 na instituição, ano que vem eu estou passando para adjunto 2. Sabe quando que eu passaria para adjunto 2 se eu não publicasse? Eu passaria somente daqui a 4 anos. 5 anos, desculpe. 5 anos. Eu vou passar em 3 anos para adjunto 1, para 2. Isso significa, logicamente, que financeiramente eu vou ter um ganho, né? E por que eu vou passar para adjunto 2? Porque eu publico. Eu estou publicando em 2018, 2019, 2020, muita coisa. E cada publicação tem uma pontuação. E eu tenho que fazer 350 pontos. Eu só quero dizer a vocês que eu só posso pedir o ano que vem. Eu já estou com 400 pontos. Entendeu? Com publicação em artigos, em capítulo de livro, em dar aula é ponto que eu ganho, em orientação no mestrado, tudo ganha ponto. Hoje eu já estou com mais de 400 pontos. Então, eu já poderia pedir? Sim, mas eu não posso pedir antes do ano que vem. Então, eu tenho que ir lá em setembro do ano que vem fazer esse pedido que eu já tenho, essa pontuação hoje. Tá? Mas eu levaria, se eu não trabalhasse nessa área, em publicação, eu levaria 4 anos, 5 anos a mais para passar para adjunto 2. Então, quer dizer, também é bom para todo mundo. Bom para vocês enriquecer o currículo, bom para mim enriquecer o meu currículo, bom para a instituição, bom para o curso e bom para todo mundo. Né? Bom para o orientador, para todo mundo. Então, eu só espero que a gente tenha aí um ano de muita aprendizagem, tá? E a gente vai trabalhar bastante. Então, na semana que vem, hoje já fecho esse vídeo, já coloco o link ali para que vocês possam assistir ele outra hora, né? Para entender como é que faz o percentual mesmo. Vai lá e dá uma olhadinha no vídeo. Você só roda o vídeo, chega no percentual e olha aquilo lá. E aí, na semana que vem, eu já coloco no Moodle a aula 2, que vai ser uma aula sobre criação de tabelas. Repetindo, eu vou fazer 2 tipos de tabela. Uma tabela
coloridinha para vocês apresentarem para os colegas de vocês nas aulas, e uma tabela em que vocês vão apresentar nos artigos científicos. E vocês dizem assim, tem diferença? Tem diferença, e as diferenças a gente mostra na aula que vem. E na outra aula, na outra, nós vamos trabalhar com os gráficos. Então, mais ou menos, gente, a nossa aula gira em torno de 1h40. Hoje foi um pouquinho mais, porque eu tive que fazer um pouquinho essa introdução, tá? Então, a nossa aula normalmente terminaria 9h15, com um intervalo de 20 minutos. Se a gente somar 20 minutos, está finalizando a aula agora, tá? Então, eu quero dizer que todas as aulas serão ao vivo e todas as aulas serão gravadas. Gente, alguma coisa que vocês queiram saber aí? Alguma coisa e tal? Ó, vão ficar em 2 lugares a aula gravada, tá? A aula gravada fica no Teams. Vocês podem acessar o Teams e sempre vai ficar aqui, tá vendo aqui, gente? Ah, você não consegue ver, né? Aqui escrito chamada, aqui no chat, tá? Tá escrito a gravação foi iniciada e agora no momento que eu parar a gravação, eu vou parar agora a gravação, tá? Mas eu vou conversar um pouquinho mais com vocês, vou parar agora, porque o que interessa é agora, tá? Olha ali, parei a gravação. Parar a gravação.